Oi, pessoal. Continuamente, da última vez, nós vamos falar mais uma vez, Gênesis capítulo 6. Em Gênesis capítulo 6, versículo 14, faze uma arca de tábua de cipreste, nela farás compartimentos e a calafetarás com betume por dentro e por fora. Deste modo a farás, de 300 côvados será o comprimento de 50, a largura e a altura de 30. Farás ao seu redor uma abertura de 1 côvado de altura, a porta da arca colocarás lateralmente, e farás pavimentos na arca, um embaixo, um segundo e um terceiro. Porque estou para derramar águas em dilúvio sobre a terra para consumir toda a carne que há fôlego de vida, debaixo dos céus, tudo que há na terra perecerá. Quando a gente lê a Bíblia, a palavra de Jesus é o centro dela. Onde quer que Jesus Cristo ia, todos os problemas não eram resolvidos. Mateus, Marcos, Lucas e João, quando a gente vê os 4 livros do Evangelho, onde Jesus Cristo estivesse, nada que era problema se tornava em problema. Assim como diante da luz, nenhuma treva pode continuamente ser uma treva. Então, independente de que treva seja, diante da luz, essas trevas não podem continuar. Dessa mesma forma, Jesus Cristo é a luz. Diante de Jesus Cristo, qualquer trevas, qualquer problema não pode continuar sendo uma treva ou um problema. Pedro, a noite inteira, ele pescou, mas não conseguiu pegar nenhum peixe. Claro que para Pedro isso era um grande problema. Mas quando Jesus Cristo estava, por que isso poderia se tornar um problema? Isso não era problema de jeito nenhum. Então, aquele barco em que Jesus Cristo estava, parecia que ia virar por causa da grande tempestade. Era um grande problema. Mas aqueles discípulos, aqueles que estavam com Jesus, por que isso se tornaria um problema? Nas bodas de Cana da Galileia, faltou vinho. Claro, isso é um problema. Mas todos os problemas não são problemas. O problema é quando Jesus Cristo não está presente. Se Jesus Cristo estiver ali, não existe nenhum problema que não possa ser resolvido. A gente dizer que tem pecado dentro de Jesus, isso não tem problema. Então, é uma história que a gente conhece muito bem. A mulher foi surpreendida no ato do adultério. E até antes dela se encontrar com Jesus Cristo, ela tinha que se responsabilizar pelo seu pecado. Mas depois que ela se encontrou com Jesus Cristo, essa mulher já não precisava mais se responsabilizar pelo pecado. Jesus Cristo veio e recebeu toda a maldição e destruição pelo pecado daquela mulher. Isso não é uma teoria. Na nossa vida, nós temos muitos problemas e por causa desse problema, nós ficamos vagando por aí. Até um certo tempo era assim. Mas depois de passar esse ponto, antes eu frequentava a igreja, mas eu vivia uma vida que não tinha nada a ver com Jesus Cristo. Mas um dia eu me encontrei com Jesus. E pela graça de Jesus eu fui liberto de todos os meus pecados. Eu fui liberto, eu recebi perdão de todos os meus pecados e assim Jesus Cristo entrou em mim. Desde então, esses problemas que eu me deparei já não eram mais meus. Por isso, na Bíblia, até antes de vir Jesus Cristo,
continuamente, antes de Jesus Cristo vir, eles continuamente estavam apresentando a Jesus. A gente não está falando sobre a Arca de Noé? Nessa palavra que nós lemos hoje, está falando, faze uma arca de tábuas de cipreste, nela farás compartimentos e a calafetarás com betume por dentro e por fora. E tinha compartimentos dentro dela, e tinha betume por dentro e por fora. Com certeza, está falando da arca, como foi feita naquele tempo de Noé. Mas, até isso está sendo uma sombra de Jesus Cristo na Bíblia. As pessoas, por causa do pecado, quando elas foram amaldiçoadas e destruídas por causa do dilúvio, todas as pessoas que estavam fora da arca foram destruídas. Mas as pessoas que estavam dentro da arca, nenhuma foi morta. Então, quando a gente estiver dentro de Jesus, porque esse Jesus resolve todos os nossos problemas, se a gente tiver um problema, esse problema só se torna problema quando a gente está fora de Jesus. Mas enquanto a gente estiver junto com Jesus, nenhum problema que seja se torna problema. Não é surpreendente? E a Bíblia está falando o quê? Que a arca deve passar betume por dentro e por fora. Betume é o piche que eles passam no asfalto. E quando eles fazem uma arca, quando ele fez essa arca, podia ter espaço entre uma madeira e a outra. E independente de quão perto seja uma madeira de a outra, se tiver, vai surgir buracos entre elas e vai ter que passar betume. Mas não passar betume somente de um lado de fora, mas também do lado de dentro. Tem que calafetar de betume de dentro, por dentro e por fora. O que isso quer nos dizer? Então, nós pensamos que é o pecado que está nos impedindo do caminho entre nós e Deus. Deus, ele tinha que mandar seu filho Jesus para nos salvar do pecado. E Deus mandou seu filho Jesus para morrer na cruz pelos nossos pecados. E na cruz ele cuidou de todos os nossos pecados. E não é porque Deus cuida de todo o nosso pecado que tudo já foi cuidado. O que eu quero dizer? Mesmo que Deus diga que todo o nosso pecado foi perdoado, mas se o nosso coração não for liberto do pecado, então, embora o pecado já tenha sido todo resolvido, mas o nosso coração continua no pecado. Por isso, para Deus, ele tinha que resolver o nosso pecado. Mas ele também tinha que libertar o nosso coração do pecado. Em simples palavras, se a gente compara o pecado com a morte, não, se a gente compara a dívida com o pecado, se a dívida foi toda paga, mas se eu não souber que foi tudo pago, embora a dívida já tenha sido toda resolvida, mas o meu coração continuamente vai estar preso à dívida. Por isso, Deus, entre nós e Deus, ele tem que resolver o problema do pecado. Mas
o nosso coração também tem que ser liberto do pecado. Quando a gente lê a Bíblia, em Hebreus capítulo 9, tem uma palavra assim. Hebreus 9, 11. Está escrito que Jesus veio como sumo sacerdote dos bens já realizados. E diz que Jesus não entrou no tabernáculo dessa terra feito por mãos humanas, mas ele entrou no tabernáculo que pertence ao céu. Então, quando Moisés estava no Monte Sinai, Deus mostrou para Moisés o tabernáculo que está no céu. E o apóstolo João, na sua visão, viu esse tabernáculo do céu. Esse tabernáculo, esse templo, ele foi feito aqui na terra com essa imagem que existe lá no céu. Por isso, quando Jesus Cristo foi morto na cruz, ele não derramou o seu sangue aqui no tabernáculo da terra. Na verdade, para lavar os nossos pecados, não é no tabernáculo aqui da terra, mas no tabernáculo do céu. Está escrito, quando porém veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação. Esse é o tabernáculo do céu. Não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue entrou no Santo dos Santos. Então, nesse tabernáculo que foi feita na terra, que é da imagem do céu, aqui serve o sangue de bodes e de bezerros. Mas, Jesus Cristo não derramou seu sangue aqui nesse tabernáculo da terra, mas na do céu. Então, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas o sangue de Jesus Cristo que derramou na cruz, ele derramou no Santo dos Santos que está no tabernáculo do céu. Então, Jesus Cristo, ele derramou seu sangue sobre a arca que está no Santo dos Santos, e assim ele perdoou os nossos pecados. Eternamente. Então, o problema é que Jesus Cristo, ele foi no céu e derramou seu sangue lá na arca, sobre a arca, no Santo dos Santos, sobre o propiciatório. Então, esse sangue que Jesus Cristo derramou lá no lugar no Santo dos Santos, sobre o propiciatório, isso nos deu a eterna redenção. Mas nessa terra não existe nada eterno. As coisas eternas somente existem no céu eterno. Jesus, ele derramou o seu sangue no tabernáculo eterno e ele perdoou os nossos pecados. Então, o problema é que é uma coisa certa que Jesus lavou o nosso pecado exatamente, derramando o seu sangue lá no tabernáculo do céu. Mas o problema é que, como a gente vai saber que o nosso pecado foi perdoado ou não? A gente nunca subiu no céu. A gente nunca viu o tabernáculo do céu. A gente nunca viu Jesus derramando seu sangue sobre o propiciatório. Então, a gente não tem como saber se o nosso pecado foi lavado ou não. Então, o nosso pecado tem que ser, para ele ser lavado, a gente tem que
saber se ele foi lavado ou não lá no céu. Então, vamos supor que Jesus ele tenha morrido na cruz, derramado o seu sangue, e ele já tenha perdoado todo o nosso pecado. Mas se a gente não descobrir essa verdade que Jesus lavou os nossos pecados, como é que a gente vai saber como é que a gente vai fazer sobre o nosso pecado? Como a gente vai saber que nosso pecado foi perdoado? Quando a gente não sabe exatamente, embora o nosso pecado tenha sido lavado perfeitamente, mas o nosso coração somente pode ficar preso no pecado. Então Deus, para esse coração, ele fez algo especial. Não para perdoar o nosso pecado. Mas Deus teve que trabalhar para a gente poder perceber que o nosso pecado foi perdoado. Então, o problema do perdão do pecado, porque Jesus Cristo morrer pelos nossos pecados já é o suficiente, já não necessitava que Jesus Cristo fizesse mais nada. Então, por mais que o nosso pecado tenha sido lavado, mas se eu não souber disso, então o meu coração não pode se libertar do pecado. Então, em outras palavras, Deus, para lavar os nossos pecados, embora Ele também tenha que fazer esse trabalho de lavar os nossos pecados, mas Ele também tem que fazer a gente perceber que o nosso pecado foi perdoado. Então, para lavar o nosso pecado, Deus mandou Jesus Cristo morrer na cruz, e esse sangue que Jesus Cristo derramou, ele foi derramado no lugar santo dos santos, lá no tabernáculo do céu, para que o nosso pecado pudesse ser perdoado perfeitamente. Então, mesmo que o nosso pecado tenha sido lavado perfeitamente, mas se a gente não souber disso, o nosso coração não pode se libertar desse pecado. Então, Deus já tinha preparado para mandar Jesus desde Gênesis. E Jesus Cristo, quando ele diz que Jesus Cristo foi crucificado e derramou seu sangue lá no tabernáculo do céu. As pessoas que não sabem disso, mesmo que Jesus Cristo tenha morrido, mas porque elas não conseguem mas porque o nosso coração não consegue se libertar do pecado. Então Deus nos mandou Jesus Cristo para perdoar o nosso pecado. Mas havia uma necessidade para a gente saber exatamente que nosso pecado foi perdoado. Então Deus queria que a gente percebesse que o nosso pecado foi lavado perfeitamente. Então Ele teve que fazer algo. Por isso que um dia Deus chamou Moisés para subir no Monte Sinai. E lá no Monte Sinai, Deus deu as 2 tábuas de mandamentos para Moisés. E Moisés, ele ficou 40 dias no Monte Sinai. E por 40 dias, o que ele fez? Deus mostrou o tabernáculo do céu exatamente para Moisés. Isso daqui é o altar de holocaustos. Isso daqui é a bacia de bronze. Isso daqui é a mesa de pães. Isso daqui é o candelabro. Isso daqui é o incensário. Isso daqui é a arca. E isso daqui é o lugar da redenção. Então Deus mostrou exatamente todas as coisas para Moisés. E Moisés ficou por 40 dias no Monte Sinai, olhando cada coisa exatamente. E depois que Moisés desceu do Monte Sinai, Deus mandou
com que Moisés construísse aquele tabernáculo exatamente igual ao do céu. E Moisés estava descendo com as 2 tábuas de pedra. E aquele povo... E Moisés ele começou a construir aquele tabernáculo do céu, aqui na terra, exatamente igual, mas um pouco menor. E Moisés fez o altar de holocaustos exatamente como Deus mostrou lá no céu. Ele fez a bacia de bronze, o incensário, o candelabro, a mesa de pães. E por último, ele fez a arca. E depois Deus falou para o povo de Israel: quando você cometer pecado, você derrama seu sangue, você asperge o sangue, derrama o sangue no altar e asperge no propiciatório. E através disso o pecado pode ser perdoado. Isso lavava o pecado na verdade. Mas porque isso não podia lavar o pecado eternamente, não tinha muito significado. Mas, dando esse sacrifício, Deus tinha uma coisa que ele queria ensinar para o povo de Israel. Como o pecado pode ser perdoado. Deus queria ensinar isso para o povo de Israel. E assim, no tabernáculo havia o altar de holocausto, ele derramava o sangue, passava sobre os chifres do altar, e assim o pecado era perdoado. E continuamente fazendo isso, Deus falou o quê? Que isso é somente uma imagem. E o povo de Israel, ele percebeu o quê? Dessa forma o meu pecado pode ser perdoado. Eles perceberam isso. Cada vez que o povo de Israel cometia pecado, eles pegavam um bode ou uma ovelha e matavam para perdoar seu pecado. E os pecados entravam profundamente na sua vida. E para eles se libertarem do pecado, eles sempre tinham que dar oferta para se libertarem do pecado. E dando ofertas, eles tinham todo momento o seu pecado perdoado. Mas qual era o motivo de Deus fazer eles darem oferta? É porque dentro dessa mesma maneira, não no tabernáculo dessa terra, mas no tabernáculo do céu, Jesus Cristo derramou o seu sangue. Então, a morte de Jesus Cristo na cruz, aquela ressurreição, aquele sangue que foi derramado no altar de holocausto, no altar, na arca de Deus, isso perdoa nosso pecado. Então, quando ele vê aquele sangue de Jesus Cristo na cruz, foi assim que meu pecado foi perdoado. Então, aquele sacrifício do tabernáculo e a morte de Jesus Cristo, isso se tornou conectado. O que eles descobriram agora? Por esse método, assim como nós matamos ovelhas e bodes, Jesus Cristo se tornou o Cordeiro de Deus. E Jesus Cristo, ele aspergiu o seu sangue no céu. Então, as ofertas aqui na terra, isso somente são imagens. Então, isso somente perdoa pecados temporariamente. Mas Jesus, ele cumpriu a eterna redenção. Por isso que Jesus Cristo eternamente lavou os nossos pecados na cruz. E aspergindo o seu sangue lá no propiciatório do céu, para perceber, meu pecado foi perdoado no céu. Todo o meu pecado foi perdoado. Deus queria que a gente percebesse isso. Então, na arca, quando eles passaram betume por dentro e por fora, então só precisava passar betume por fora, não é? Mas Deus viu a arca do lado de fora.
e viviam aqueles amados familiares de Noé, e tinham muitos animais ali, e não podia entrar água na arca. E assim, eles passaram o betume por dentro e por fora da arca, e Deus, quando via do lado de fora, pensava, não vai entrar água. Então, o importante é que o betume estava por toda a arca, e eles estavam seguros. Mas o problema é que Noé e a sua família não podiam ver o betume passado por fora. E eles se preocuparam, e se essa água entrar na arca? E por isso que Deus mandou, então passa também betume por dentro da arca. E Deus vendo esse betume, o Noé vendo esse betume, eles estão seguros. E Noé e a sua família vendo o betume por dentro da arca também, então agora não vai entrar água aqui, a gente está salvo. Então Deus vê o sangue de Jesus Cristo na cruz e ele sente segurança, o pecado de todas as pessoas foi perdoado. Mas assim como nós também temos que olhar, assim como Noé viu o betume por dentro da arca, não somente Deus vê o sangue de Jesus, mas nós também temos que ver esse sangue de Jesus. Então é uma verdade que nossos pecados foram perdoados aos olhos de Deus. Mas nós também, olhando para a cruz, nós podemos ter a exata certeza de que Jesus Cristo lavou todos os nossos pecados. E assim que nosso pecado pode se libertar do pecado. É importante que o nosso pecado seja perdoado, mas é muito importante também que o meu coração se liberte do pecado. E para que o meu coração se libertasse do pecado, não somente Jesus Cristo morreu na cruz pelos nossos pecados, mas propositalmente ele quis construir o tabernáculo aqui na terra, aqui está lá no céu, para nos mostrar. E pela morte de Jesus Cristo, todos os nossos pecados foram perdoados. E segundo, nós temos que perceber que nossos pecados foram perdoados por Jesus Cristo. Nós temos que acreditar nisso. E assim, a salvação por Jesus pode ser realizada em nós. Eu vou falar até aqui hoje. E até a próxima. Obrigado.